Bom dia, mulheres do quarto de guerra. Mais uma manhã, mais um dia com fôlego de vida que sopra aí sobre você, te dando força, graça, misericórdia. A misericórdia infalível do Senhor te abraça e diz: vamos, porque hoje é mais um dia para você romper, é mais um dia para você vencer, é mais um dia para você conquistar. O Espírito Santo, ao ministrar o meu coração sobre esse tema, ele me fez identificar esses 3 pontos para a gente avaliar se a gente está vivendo de forma automática ou não. E o Espírito Santo me levou em Apocalipse 2, que diz, versículo 2: conheço as suas obras, a igreja de Éfeso, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus começa elogiando essa igreja. Ei, eu conheço as suas obras, eu sei o quanto você se dedica, o trabalho árduo, dedicado, esforçado, com afinco, perseverança na minha obra. Eu sei que você não tem se desfalecido, você não tem deixado que o sofrimento corrompa os seus valores, o seu zelo pela obra. Você tem suportado os seus sofrimentos, você tem sido uma mulher forte, você tem sido uma mulher guerreira, você tem batalhado, você tem se esforçado, você tem se levantado, você tem orado, você tem feito a obra do Senhor. Aquilo que Ele coloca nas tuas mãos, você faz com alegria, você faz com prazer, você se dedica. Jesus começa a elogiar essa igreja, mas no versículo 4 ele diz: eu tenho algo contra você. Mas embora toda a sua dedicação, embora todo o seu empenho, embora você não tenha se corrompido tanto teologicamente na doutrina, mas também não se corrompeu na ética e nem na moral. Apesar disso, a despeito de tudo isso, eu ainda tenho algo contra você. Porque você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o primeiro amor. Sabe por quê? Porque a obra de Deus não pode ocupar o lugar do Deus da obra. A nossa maior prioridade não é fazer a obra de Deus. A nossa maior prioridade é o seu quarto de guerra, é a sua intimidade, é o Senhor se revelar a você. Deixa eu te dizer uma coisa: eu e você não podemos compreender a Deus. Eu e você não poderemos compreender quem Ele é. Por quê, Jennifer? Porque compreender é conter. Eu não consigo conter tudo que Deus é na minha mente. Conter tudo a respeito dele, ter clareza de tudo a respeito de Deus. Como diz a canção, ninguém explica Deus. E é justamente por ninguém explicar Deus que Ele é Deus. Mas eu não posso compreender, mas eu posso conhecer. E Ele deseja se revelar a nós. A Bíblia diz: aqueles que amam os meus mandamentos, eu amarei e me revelarei a Ele, e me manifestarei e me revelarei a cada dia mais. Cada dia mais eu vou mostrar a minha graça, o meu poder, o meu nome. Se você disser: Jennifer, já tem muitas experiências com Deus, eu já vivi muitos milagres. Ei, nada se compara ao que Ele ainda tem para se revelar a você. Nada se compara à glória que Ele ainda tem para manifestar na sua vida. Ele tem mais para dar, Ele tem mais das águas dele para jorrar.
Ei, você ainda não conheceu nada do que Deus ainda tem para fazer, para se revelar e para se manifestar na sua vida. Então não deixe de cavar, não deixe de mergulhar, porque essas águas são infindáveis, elas não têm fim, elas não acabam, elas não cessam, essa fonte não seca. Então mergulha no Senhor, porque Ele tem mais e mais e mais para se revelar a mim e a você. Eu quero mais. E você? E Jesus, Ele começa a denunciar essa igreja, mas não é porque ela vive em pecado ou porque vive uma vida imoral, não. Ela cumpre a obra, ela faz a obra do Senhor, mas ela substitui o relacionamento e a intimidade com Deus. É igual uma esposa e um marido, que em um casamento eles podem nunca ter sido infiel um ao outro, mas nunca ter devotado ao seu cônjuge o seu amor genuíno. Às vezes somos assim com Deus. Nós abandonamos o primeiro amor. Nós largamos de lado sem perceber, porque a rotina tomou conta. Os compromissos são tantos. A necessidade de atender uma agenda é tanta. Os afazeres do dia a dia são tantos que quando não percebemos, o primeiro amor é substituído pelos afazeres, é substituído pela rotina. E o nosso zelo religioso, a nossa dedicação, ela não pode ser substituída, não pode ser maior do que a nossa relação com Deus. Quantas vezes somos zelosos, metódicos, quase como os fariseus. Somos capazes de defender a nossa doutrina com unhas e dentes. E temos que lutar mesmo pela palavra, pela nossa doutrina. Mas ao mesmo tempo que bravamente lutamos por isso, perdemos a nossa alegria, perdemos a devoção, perdemos o calor no coração, sabe? Aquele calor que queima no peito por Jesus. Perdemos o brilho dos olhos, perdemos o entusiasmo com essa relação pessoal com Jesus. O grande problema de muitas vezes ser tomado pelo conhecimento teológico, ser cheio, não que é um problema, é importante a gente mergulhar na palavra sim, mas a palavra em Deus. Quando o conhecimento teológico não nos move a nos aproximarmos mais de Deus, quanto mais conhecimento você tem, mais quebrantado e piedoso você deveria ser. Corre o risco de ter muita luz na cabeça e menos fogo no coração. Quanto mais conhecimento teológico ela tem, mais árida a vida fica. Sabe por quê? O grande problema é quando a gente se envaidece do que a gente sabe da Bíblia. A gente se envaidece simplesmente pelo conhecimento. Não é um conhecimento que me quebranta. Não é um conhecimento que me aproxima. Não é um conhecimento que me achega a Deus. Mas é um conhecimento para eu dizer quanto eu sei. O quanto eu sou bom, o quanto eu sou zelosa pela palavra. É um conhecimento que torna você intolerável ao erro dos outros, intolerável ao pecado alheio. Quando você perde o primeiro amor, você tem a habilidade para examinar os outros, mas não tem capacidade de examinar a si mesmos. Você não está certo. O que você está falando não é bíblico. Você aponta o outro. Eles estavam certos. Só você está certa. Eles que tinham habilidade de diagnosticar erros teológicos dos outros, não tinham habilidade de diagnosticar a falta de amor dentre eles mesmos. Nós somos muito mais criteriosos e muito mais profundos em examinarmos os outros do que identificarmos o erro do nosso próprio coração. Eu tenho algo contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Jesus oferece uma chance de recomeço. Jesus diz, lembra-te de onde caíste.
Jesus não está falando de lembrar do seu pecado, não. Lembra de onde caíste, de onde você tomou uma direção errada, onde você deixou de ter aquela vida profunda de intimidade com Deus. Volta lá. O filho pródigo, ele lembrou lá da casa do pai, mas ele não só lembrou da casa do pai. Ele disse, voltar-me-ei e voltei com o pai. Volta lá no começo, recomeça a sua vida. Volta onde caíste. Outro ponto importante é arrependa-te. Arrependimento não é uma emoção, isso é tão importante falar isso. Arrependimento não é ir para o culto chorar, se quebrantar. Não. Arrependimento é uma atitude, é uma decisão. Você pode até chorar, você pode até se acabar, se isso for obra do Espírito Santo mesmo. Porque se não for obra do Espírito, é obra da carne e não vai valer nada. Você vai sair e voltar do mesmo jeito. Mas se hoje você reconhecer, eu estou errado mesmo, eu perdi a minha intimidade com Jesus, eu preciso voltar, eu não tenho mais alegria de ler a palavra, eu perdi aquele primeiro amor, eu tomo uma decisão, é uma atitude, eu vou voltar. Isso é arrependimento. E a Bíblia também diz, volta à prática das primeiras obras. Você hoje consegue identificar que tempo na sua vida que você foi mais piedoso, mais fervoroso do que você é hoje? Mais consagrado que você está sendo hoje? Você lembra daquele tempo em que você ajoelhava? Que você, sabe, quantas vezes eu me lembro de madrugadas que eu passava com o Senhor orando. Eu abria a Bíblia e ela parecia viva para mim. As lágrimas tomavam meu coração, meus olhos. Eu era totalmente tomada pela presença do Senhor. Quando você ia para uma vigília de oração e a noite passava e você nem percebia, você tinha um deleite em Deus. Você lembra daquele tempo em que você não conseguia sair, sabe, sem falar do amor de Jesus para alguém? Volta, volta, volta. Mas ainda tem uma advertência sobre essa igreja. E se não, venho a ti e moverei o seu candeeiro do seu lugar, seu candelabro. O candelabro, ele não tem luz própria, ele só reflete a luz. Quem é a luz? É Jesus. Se eu perco a intimidade com Jesus, eu deixo de brilhar. Se eu deixo de brilhar, eu perco a minha razão de viver. O candeeiro se torna inútil. Se ele não brilha, ele é inútil. Sabe o que acontece com Éfeso? Essa igreja não existe mais. Hoje ela é um montão de pedras. Eu mesma estive nessa igreja, que fica na Turquia, em Kusadasi. Por quê? Porque Jesus não só faz promessas, como Jesus também exerce juízo. E o juízo começa pela casa de Deus. Há uma promessa, e a promessa está no versículo 7. Ao vencedor, eu darei da semente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida é símbolo de vida eterna. E vida eterna, em João 17:3, é conhecer a Deus. E Deus é amor, é viver eternamente na presença de Deus, que é amor. Volte ao seu primeiro amor e ande no amor. Não adianta viver uma vida religiosa, mas na primeira oportunidade gritar e expor sua ira. É algo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, tem me corrigido, tem me mostrado que eu preciso voltar ao primeiro amor, à primeira essência. Ontem eu fui tomada em lágrimas aqui na minha casa, porque eu falei, Deus, eu me arrependo de todas as vezes que eu fiz a tua obra por fazer. Eu me arrependo de todas as vezes que eu cantei por cantar. Eu me arrependo de todas as vezes que eu fiz a tua obra no automático. Eu me arrependo. E é necessário que você se arrepende. Jesus está te dizendo, eu te conheço. Eu sei que você não está sendo o que você já foi. Você precisa voltar. Você é o meu remanescente. E a ordem é, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
Que Deus aqueça a nossa vida, que Deus nos torne um graveto seco a pegar fogo, para que esse fogo purifique a gente, santifique a gente, inflame a gente. Quando você volta ao primeiro amor, você não vai querer ter o que o outro tem, porque você sabe o que você tem, mesmo pequeno, mesmo pouco, é suficiente para o sobrenatural de Deus agir. Levanta e volta ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra. É gratuito, é só você entrar, ser abençoada. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso planner devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.